Nova Manhã. Tome nota. Com Heródoto Barbeiro. Esperando o Heródoto entrar aqui no estúdio. Heródoto já vai chegando aqui com a gente. Deixa eu antes dar uma informação bastante interessante que saiu no jornal O Estado de São Paulo. O Brasil vai colher a sua maior safra de grãos da história, isso por causa da chamada safrinha do milho. O que é a safrinha? A safrinha é uma plantação que serve, na verdade, para manter o solo coberto entre a safra do verão e a entre-safra do inverno. Só que a safrinha está sendo cada vez mais produtiva por causa do avanço da tecnologia no campo. E aí a safrinha, a cada ano, vai ganhando importância e ganhando importância. Nesse ano, a safrinha do milho deve atingir 87 milhões e 400 mil toneladas. Isso é 44% a mais que a safrinha anterior, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E com essa safrinha histórica do milho, o Brasil vai bater o recorde na produção de grãos neste ano. O Brasil vai produzir 114 milhões e 700 mil toneladas de milho, isso é um aumento de 31,7% em relação à safra anterior, e em relação aos grãos de uma maneira geral, serão 271 milhões e 400 mil toneladas, ou 6,2% a mais que na colheita anterior. Tudo por causa da tal safrinha, que virou uma safrona. Agora, Mauro, só um detalhe aí, né? Posso dar uma picada aí? Pode. Isso era jogado fora. Porque a safrinha, o pessoal não contava muito. Não, o pessoal não contava com nada. A safrinha, na verdade, era uma cobertura vegetal. Eu aprendi agora, hein? Lina no Infomoney. Isso. Não sabia. Era uma cobertura vegetal só para não deixar o terreno receber a luz do sol direto. Isso. Então, e agora a tecnologia fez com que aquilo que não tinha, vamos dizer assim, produção, de repente passou a ter produtividade. Olha que coisa extraordinária. Que baita produtividade, né? E ela vai somar, então, no número total da produção de grãos. E vai bater recorde esse ano. E a gente tá caminhando para encostar aí nos líderes de mundiais de produção de milho, que são os Estados Unidos e a China. A gente pode... Eu adoro milho cozido. De qualquer jeito eu gosto do milho, Heródoto. Que delícia que é o milho. Também na caipirinha, então, ele fica... Na caipirinha. Essa é nova. Essa daí é novidade. Só que esse milho todo aí que vocês estão falando, essas espigas todas aí que vocês estão querendo, curau, não é pra comer, né, Mauro? Não, essa maior, mas a grande maior parte disso é para produção de proteína animal, é ração, né? E também a gente já tá começando a usar milho para produzir etanol. Pois é. Heródoto, diga. Vamos falar de Angola? Vamos falar de Angola. O que temos de Angola? Temos eleição amanhã para a presidência da República de Angola. Olha. E há várias coisas interessantes e importantes que a gente muitas vezes não dá devida atenção para Angola. Mas é o seguinte, quando tem uma eleição na Itália, a gente fica atrás. Não, tem um monte de imigrante italiano no Brasil. Muito bem. Ocorre que a maior imigração no Brasil é de angolanos. Foram milhões de pessoas que vieram de Angola. Traficadas, né? Pelo Brasil, durante o período colonial principalmente. Até o século XIX, quando havia tráfico de escravos. Então, nossa herança angolana é muito forte no Brasil. É verdade que hoje, registrado, eu estive olhando lá a reportagem, tem 17 mil angolanos trabalhando e vivendo no Brasil. Mas isso já faz parte de uma... Mais moderno, mais recente, né? Mais recente. Agora, a gente está falando do passado, que são milhões de pessoas. E outra coisa, é bom lembrar que Angola, Moçambique, Guiné e o Brasil faziam parte do antigo Império Português. Nós conseguimos a independência de Portugal, estamos comemorando agora 200 anos, lá no século XIX. E Angola só conseguiu na segunda metade do século XX, depois de uma guerra civil que durou mais de 30 anos. 73, se não me engano. 73, não me lembro. 73. Eu li recentemente Escravidão do Laurentino Gomes, ele fala sobre isso. Fala sobre isso. Então, portanto, Angola tem uma vida política independente muito, muito mais recente. Qual é a outra ligação que nós temos? A Petrobras, durante bom período, teve prospecção de petróleo lá. Aliás, as duas maiores riquezas de Angola, petróleo e diamantes. Tem ferro também, tem outras coisas, mas principalmente petróleo e diamantes. Outro detalhe interessante é o seguinte, é que o BNDES também fez empréstimos para Angola. Ele emprestou 3 bilhões e 200 milhões de dólares para Angola. Pagou. Não teve problema nenhum. Aliás, pagaram até com antecedência, segundo o levantamento que eu fiz.
Mas o que está chamando a atenção? Está chamando a atenção que Angola foi governada por um ditador durante 38 anos. E esse ditador, né, que é o José alguma coisa dos Santos, me lembro o segundo nome dele, ele ficou 38 anos no poder lá. E a filha dele é a mulher mais rica da África. Ela se chama Isabel. Famosíssima em Portugal. Isabel. O pai dela é José Eduardo. José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos, que é o ditador. Então agora vai ter eleição. E tem dois grandes partidos políticos disputando principalmente a presidente da República. Agora, um detalhe interessante aqui é o seguinte. A eleição para presidente em Angola, que vai ser amanhã, a eleição não é direta. Como é que funciona? O partido político que tiver o maior número de votos é quem indica o presidente. Olha que curioso. Isso me lembra o Reino Unido, aonde o primeiro-ministro é o chefe do partido político que tem mais votos na eleição lá do Reino Unido. Até um pouco a eleição americana, que o partido que consegue indicar o maior número de delegados para o colégio eleitoral indica o presidente da República. Às vezes o presidente da República não é aquele que teve a maior parte dos votos, é aquele que elege o maior número de delegados. Mas a eleição é direta. A eleição é direta. Sempre direta. Aqui no caso, no caso é o seguinte, aqui no caso você não vota no candidato, lá o pessoal vota no Trump. Lá vota no Biden. Lá vota no partido. Lá só vota no partido, não vota no candidato. Na legenda. Entendi. Eu não sabia disso, fiquei sabendo, achei curioso esse sistema de votação. Foi bom, Heródoto, você ter trazido essa informação. A gente precisa falar mais sobre Angola, sobre a África. Foi muito bom você ter iniciado essa conversa aqui. Vamos falar mais sobre isso. E a gente entender também como é que funciona esse país. Outra coisa, está muito pertinho de nós. Sim, país lusófono, né? Embora tenha vários dialetos, é um país lusófono, né? Fala português. Né? Eu tive a oportunidade de fazer um workshop lá em Luanda. Ah, você já foi lá. Fiquei 10 dias em Luanda. E aí, conta pra gente. Olha, o inconsciente coletivo é o Brasil. Que bom. Se parece muito com o Brasil. O inconsciente coletivo da população é o nosso, é o Brasil. Daí a gente tem ideia da importância da herança que nós tivemos de Angola. Não só étnica, mas na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de encarar a vida. Tem uma influência fortíssima. Que bacana. Né? Esse inconsciente coletivo. E às vezes até perguntei para os nossos colegas lá, do workshop lá em Luanda, jornalistas. Puxa vida, mas vocês se parecem tanto conosco, né? Tal. Ninguém fala aqui em passar férias no Brasil. Vocês vão tudo para a África do Sul. Qual é o motivo? A resposta foi o seguinte: o Brasil é muito perigoso. Eu falei, meu Deus. Uau. O país tinha vivido 30 anos de guerra civil. E aqui é perigoso. Eles olharam para cá e disseram que o Brasil é muito perigoso. Mas sabe por quê? Porque os canais de televisão brasileiro lá são abertos. E os programas policiais têm grande audiência lá em Angola, principalmente em Luanda. Então o que o pessoal vê, eles ficam simplesmente apavorados. Imagine, o país passou 30 anos de guerra civil. Para ter uma ideia, no hotel onde eu fiquei, o lobby do hotel ficava no quarto andar. Não ficava no térreo. Por quê? Por segurança. Porque o pessoal passava na rua e atirava nas pessoas, atirava nos turistas. Olha só, hoje não, está em calma. O país está em calma, está crescendo, tem inclusive investimentos de supermercados brasileiros, aquela região está crescendo muito bem. Mas quando eu estive lá, isso há uns 7, 8 anos, a situação era mais ou menos essa. Hoje o país está muito diferente e agora vamos ver se ele sai de vez dessa ditadura do Zé Eduardo dos Santos, né, e vai para uma democracia. E essa senhora, chamada Isabel, mais rica da África, está sendo processada, ameaçada de pegar 12 anos de cadeia, porque diz que ela foi responsável pelo desvio de 5 bilhões de dólares. Não é fácil, não. Vou aproveitar para dar uma dica de livro. Eu li recentemente um livro a autora se chama Yara Monteiro. O livro se chama Essa Dama Bate Bué. É uma expressão angolana. Essa Dama Bate Bué. E que dá muito do contexto da Guerra Civil angolana e também da Angola mais moderna. Ela é a história de uma menina que volta para Angola buscando a mãe, que foi uma guerrilheira durante a Guerra Civil, e então fala muito da realidade de Angola. Para quem tem mais interesse, a autora se chama Yara Monteiro. Um detalhe, eu viajei com o nosso grande Gilberto Gil. Que chato, que fez show lá. Aí pediu autógrafo, claro. Heródoto, você é um lacrador, viu? Só isso que eu tenho a dizer, lacrador. Tô indo até embora agora, Heródoto.
Mas Eu vou você- ficar aqui com o Heródoto. Isso, a Vanessa fica, eu vou nessa.